O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, foi a Pequim se encontrar com o chanceler chinês. A venda de carros novos movidos a gasolina e diesel será proibida na Europa a partir de 2035. Apesar dos preços da energia elétrica... Uma montadora chinesa anuncia um investimento de 3 bilhões de reais para produzir carros elétricos. A Europa tinha planos de se distanciar da China, mas após algumas semanas, aprendeu a difícil lição de que sua economia não pode sobreviver sem a China. No entanto, o que aconteceria com seu objetivo de protecionismo? Muitos especialistas, incluindo autoridades da União Europeia, como Emmanuel Macron, continuaram mencionando que o protecionismo não pode ser alcançado no momento. No entanto, a Europa ainda tomou a decisão, provavelmente como uma decisão forçada. Agora, a Stellantis NV, uma fabricante de automóveis proeminente sediada nos Países Baixos, anunciou um investimento substancial de 1,5 bilhão de euros para adquirir uma participação de 20% na startup chinesa de veículos elétricos Leapmotor. Mas o que causou essa mudança? Vamos descobrir. Neste vídeo, discutiremos por que a Europa deseja trabalhar com a China novamente. Também falaremos sobre se a China permitirá que a Europa entre na China. Assista ao vídeo até o final para saber se a Europa se inclinará mais para a China do que para os Estados Unidos a partir de agora. Vamos começar. Há alguns meses, a mídia ocidental inundou as telas com uma manchete: a Europa se desconectará da China, promovendo a produção doméstica. Muito foi discutido sobre esse tópico e continuam dizendo que o plano de desconexão não é possível. E adivinhe, finalmente, a Europa também o aceitou. A Stellantis NV, uma fabricante de automóveis proeminente sediada nos Países Baixos, recentemente fez manchetes ao anunciar sua intenção de investir substanciais 1,5 bilhão de euros para adquirir uma participação de 20% na startup chinesa de veículos elétricos Leapmotor. Essa mudança reflete uma tendência crescente entre os fabricantes de automóveis europeus que estão fortalecendo suas colaborações com os fabricantes chineses de veículos elétricos. Mas o que acontecerá com o entusiasmo pela desconexão? Quão significativo é o investimento da Stellantis na Leapmotor e o que causou o fim do protecionismo no Ocidente? O investimento da Stellantis na Leapmotor representa um passo significativo no cenário automobilístico global. A fabricante holandesa planeja investir 1,5 bilhão de euros para adquirir uma participação substancial de 20% na startup chinesa de veículos elétricos. Esse investimento pavimentará o caminho para o estabelecimento de uma joint venture entre a Stellantis e a Leapmotor, com a Stellantis detendo uma participação majoritária de 51% e a Leapmotor possuindo 49%. A joint venture terá direitos exclusivos para exportar, vender e fabricar produtos da Leapmotor fora da Grande China, com as remessas previstas para começar no segundo semestre de 2024. Quando falamos sobre veículos elétricos, a discussão sobre o lítio se torna obrigatória, pois os veículos elétricos dependem do lítio para suas baterias. Em média, um carro elétrico requer 60 kg de lítio para suas baterias, tornando o lítio o petróleo desta nova era. Isso significa que, à medida que a demanda por veículos elétricos aumenta, a demanda por lítio também aumentará, pois eles são diretamente proporcionais, já que o lítio é o componente fundamental das baterias. Quando olhamos para os números, o argumento se torna ainda mais forte. Em 2021, a demanda por veículos elétricos atingiu 16,5 milhões de veículos. No entanto, a Agência Internacional de Energia relatou que, até 2030, a demanda por veículos elétricos ultrapassará 145 milhões de unidades. Isso significa que serão necessárias milhões de toneladas de lítio para fabricar baterias para 145 milhões de veículos elétricos. No entanto, relatórios já estão sugerindo que o mundo enfrentará a pior escassez de lítio até 2025. No entanto, as fabricantes de veículos elétricos precisam de lítio. Mas quanto estamos falando? Bem, o Fórum Econômico Mundial informou que o mundo precisará de impressionantes 3 milhões de toneladas métricas de lítio até 2030. Atualmente, apenas 540 mil toneladas métricas são produzidas anualmente. E o que dizer das 2,5 milhões de toneladas métricas restantes? Devido ao aumento da demanda, as fabricantes de veículos elétricos precisam encontrar novas formas de obter lítio. Sem dúvida, os preços do lítio aumentarão, e as empresas multibilionárias desejarão comprar empresas com grandes reservas de lítio ou investir nelas. Isso não é algo novo. Já vimos isso antes. Por exemplo, a mineradora de lítio australiana Leonton Resources foi adquirida pela Albemarle
Marley Corporation, sediada nos Estados Unidos, por 4,3 bilhões de dólares. Outra empresa, a Global Battery, produtora de lítio, adquiriu um desenvolvedor de lítio, a Essential Metals, por 12 milhões de dólares. Mas também vimos algo diferente. A General Motors investiu 650 milhões de dólares na Lithium Americas, uma empresa com sede em Vancouver, que está desenvolvendo a mina Tucker Pass em Nevada. Cada vez que uma empresa de reservas de lítio foi adquirida, seus acionistas viram ganhos massivos. E, como as empresas estão encontrando mais empresas de lítio para comprar, a possibilidade de mais aquisições é criada. Para saber qual empresa de lítio pode ser a próxima a ser adquirida, só precisamos encontrar a empresa com uma das maiores reservas de lítio, mas que está sendo subestimada. Essas empresas são mais propensas a serem compradas por grandes empresas a preços mais baixos. Um desses projetos com uma das maiores reservas de lítio é o projeto Yellowknife Lithium, de propriedade da LFT Power, negociada sob o símbolo LFT. Mas como esse projeto surgiu? Há cerca de 50 anos, um grupo de geólogos iniciou uma jornada em busca do maior depósito de lítio do mundo. Eles procuraram em todo lugar, da América do Norte à América do Sul e até mesmo a Austrália. Finalmente, encontraram um local que acreditavam ter os maiores depósitos de lítio, e essa crença foi confirmada por uma empresa de petróleo que mais tarde se tornou a ExxonMobil. Realmente, era o maior depósito de lítio no mundo ocidental. No entanto, quando essa empresa estava prestes a começar a perfuração, ela foi adquirida e o depósito de lítio foi esquecido, com seus detalhes e informações técnicas guardados em caixas esquecidas. Avançando rapidamente apenas alguns anos atrás, uma equipe de geólogos partiu em busca das maiores reservas de lítio e descobriu algo que não podiam acreditar. Encontraram grandes diques, a fonte de lítio de alta qualidade, que podiam ser vistos até do espaço. Levou a equipe da LFT Power 2 anos para rastrear os geólogos que haviam descoberto esse depósito 50 anos atrás e obter todas as informações técnicas. Sim, era o mesmo local. Quando começaram a perfurar, encontraram grandes quantidades de lítio de alta qualidade. Deve-se observar que a região onde o projeto Yellowknife está localizado tem sido historicamente ativa. No passado, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos fez várias compras lá devido às altas concentrações de hidróxido de lítio. Várias aquisições ocorreram. No entanto, desde 1987, o local permaneceu esquecido até a chegada da LFT Power. Agora, todos os depósitos de lítio de propriedade da LFT Power têm acessibilidade por estrada, além de transporte ferroviário nas proximidades, tornando o transporte mais fácil. Muitas vezes, quando ouvimos falar de outros projetos de depósitos de lítio, não é revelado que estão a quase 1.200 quilômetros da ferrovia mais próxima. No entanto, o projeto Yellowknife Lithium tem acesso tanto a estradas quanto a ferrovias, o que significa que a infraestrutura já está em vigor. Além disso, o portfólio de exploração da LFT Power inclui não apenas o projeto Yellowknife Lithium, mas também projetos Kali e Quebec Greenfields, incluindo o projeto HERT, que abrange mais de 1.000 km², o projeto Ponax, que possui acesso à rodovia, e o projeto A, que possui impressionantes 2.145 hectares de propriedade, 100% de propriedade da empresa e acessível por helicóptero. Com tudo em vigor e a perfuração prestes a começar, é apenas uma questão de meses até que a LFT Power se torne o novo queridinho de Wall Street. Agora, uma das atrações-chave para a Stellantis nessa parceria é a tecnologia de ponta da Leap Motor. Em agosto, a Leap Motor revelou a plataforma For-Leaf Clover, que apresenta um sistema integrado de computação capaz de controlar várias funções inteligentes, incluindo direção autônoma e recursos de cockpit inteligente. Além disso, o CEO da Leap Motor, Zhu Jiangming, revelou que a empresa estava em negociações avançadas com duas empresas estrangeiras sobre acordos de licenciamento de tecnologia, sugerindo uma potencial expansão de sua tecnologia além das fronteiras da China. A Stellantis não é a única fabricante de automóveis europeia buscando oportunidades no mercado chinês de veículos elétricos. Em julho, o grupo Volkswagen da Alemanha investiu cerca de 700 milhões de dólares na fabricante de carros elétricos chinesa Chang Motors, garantindo uma participação de 4,99% na empresa. A movimentação da Volkswagen é estratégica e visa aprimorar sua posição no competitivo mercado automobilístico chinês. Mas por que a Europa está se alinhando com a China quando decidiu se distanciar antes? A diferença entre as ações das empresas europeias e dos políticos fica evidente no contexto desses investimentos. Enquanto as empresas buscam colaborações lucrativas com a China, alguns políticos da União Europeia adotam uma postura mais cautelosa, motivados por considerações
considerações políticas. No entanto, no final do dia, a Europa ficou com a posição que lhe proporciona mais benefícios, que é desistir da ideia de desconexão e trabalhar com a China novamente. Alguns especialistas concluíram que, se a Europa começou a trabalhar com a China agora, significa que ela sempre esteve interessada em trabalhar, mas foi forçada a não fazê-lo. Para entender por que a mudança do protecionismo para uma dependência significativa da China não é possível, precisamos falar sobre o protecionismo da Europa em primeiro lugar. O aumento da participação da União Europeia na tendência global de protecionismo pode ser atribuído a vários fatores. Preocupações sobre o déficit comercial com a China foram levantadas, com o chefe da política externa da UE, Josep Borrell, alertando que o sentimento público na Europa pode se tornar mais protecionista se o déficit comercial não for abordado. Além disso, influenciada pelas políticas protecionistas dos Estados Unidos, tanto sob as administrações de Trump quanto de Biden, a UE moderou seu discurso sobre o livre comércio e está considerando mudanças estruturais nas regulamentações que governam subsídios e auxílios públicos. Essa mudança de postura sugere uma inclinação crescente para o protecionismo na UE. No entanto, a decisão foi mais irracional do que prática. O presidente francês, Emmanuel Macron, propôs a ideia do Buy European Act, Ato de Compra Europeia, um conceito que priorizaria ainda mais as empresas e produtos europeus. No entanto, ele também enfatizou que a desconexão da China é impossível. Tanto o protecionismo da UE quanto o dos Estados Unidos foram criticados por seus efeitos adversos no comércio global e nos países em desenvolvimento. Políticas protecionistas frequentemente levam a medidas de retaliação e ao aumento de tarifas, criando barreiras ao comércio internacional. Os especialistas argumentam que isso pode agravar a desigualdade global, causando dificuldades econômicas desnecessárias nos países em desenvolvimento. No entanto, apesar de causar problemas para outros países, o protecionismo começou a sufocar a economia da Europa. Finalmente, a Europa aprendeu uma lição e, esquecendo todas as declarações que fez em relação ao protecionismo, optou por trabalhar com a China novamente. Mas a China receberá bem a Europa? Em contraste com o crescente protecionismo no Ocidente, a China reafirmou seu compromisso com o comércio aberto e a cooperação econômica. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Ma Ning, declarou que a China não fechará suas portas para o mundo e se tornará cada vez mais aberta. O porta-voz também enfatizou que as medidas protecionistas são insustentáveis e acabarão se voltando contra quem as implementa, o que de fato aconteceu. A abordagem da China em relação ao comércio e investimento internacionais é caracterizada por um compromisso com o multilateralismo e uma economia mundial aberta. Isso é destacado por sua disposição de permitir investimentos substanciais de empresas estrangeiras nas principais empresas chinesas de veículos elétricos. O rápido crescimento da China no setor de veículos elétricos é atribuído à sua vantagem competitiva, principalmente suas cadeias de produção completas, em vez de uma dependência pesada de subsídios nacionais. Os especialistas agora sugerem que a União Europeia deve aprender com a abordagem da China ao comércio internacional. Eles argumentam que a UE deve tomar ações concretas para impulsionar as relações econômicas bilaterais que beneficiem os desafios do bloco e contribuam para o crescimento econômico da Europa. Portanto, apesar das políticas protecionistas de alguns políticos, as empresas europeias reconhecem as oportunidades oferecidas pela China, particularmente em tecnologias de veículos elétricos e no mercado de consumo chinês em rápido crescimento. E, embora as políticas de proteção tenham sido defendidas em alguns círculos políticos, a realidade econômica está mostrando que a cooperação com a China é benéfica para a Europa. Nesse cenário, a Stellantis e outras empresas automobilísticas europeias estão buscando parcerias e investimentos na China para aproveitar o crescimento no setor de veículos elétricos. No entanto, o conflito de interesses entre políticos e empresas em relação à China permanece um desafio a ser enfrentado. Portanto, a Europa está se movendo em direção a uma maior colaboração com a China, reconhecendo as oportunidades oferecidas pelo mercado chinês de veículos elétricos e as inovações tecnológicas da China. Enquanto as políticas podem ser influenciadas por considerações políticas, as realidades econômicas estão demonstrando que a cooperação com a China é uma escolha estratégica para as empresas europeias em busca de crescimento e inovação. E você? O que acha de toda essa situação? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até a próxima!